Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 do livro de Atos. Vamos ler a palavra de Deus. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o que, irmãos? Com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Às vezes nós encontramos algumas pessoas dizendo algo, outras dizendo outra coisa. Hoje eu pretendo dizer a vocês que o batismo com o Espírito Santo, biblicamente, é a possibilidade que temos agora de receber através do Espírito a presença de Deus. Lembre-se da imagem do batismo. O batismo, ele tem a ver com você ser imergido. Nós somos batistas, né? Existem algumas outras igrejas e confissões cristãs que praticam o batismo por aspersão, onde você derrama água sobre a cabeça da pessoa. Nós somos batistas e acreditamos no batismo, praticamos o batismo por imersão. Então você está sendo mergulhado. E quando João batizava com água, o ambiente em que você está sendo mergulhado é a água. Mas quando você é batizado com o Espírito, o batismo, o ambiente em que você está sendo mergulhado é o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo, irmãos, é tão importante, porque dentre as três pessoas da Trindade, aqui nós temos menos, como é que eu falo? Aqui nós temos menos familiaridade, não sei se eu posso falar assim, mas aqui existe mais facilidade de uma má interpretação, é o Espírito Santo. Digamos assim, sobre Deus, todas as nossas linhas cristãs têm talvez pouca ou nenhuma divergência, certo? É difícil, inclusive, quando a gente se encontra com alguém, inclusive que não é protestante, cristão, evangélico, eles dizem assim, mas o Deus é o mesmo. Então, sobre Deus, a gente geralmente não tem muita discussão. Sobre Jesus, às vezes tem, mas é bem pouco. Nós temos alguns que não acreditam que Jesus é Deus, então talvez a gente nem considere que eles sejam cristãos, porque eles entendem de uma outra forma.
mas há quase uma unanimidade quando o assunto é Jesus. É difícil a gente se pegar comentando com alguém, debatendo com alguém sobre Jesus. Não, mas você está falando errado sobre Jesus e tal. Geralmente nós dizemos assim, não, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, onde você disser isso, você abre as portas, não é não? Eu faço muito isso quando visito os meus irmãos no sertão, lá no interior, e eu chego, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e aí, lá de dentro a resposta vem, né? Para sempre seja Deus louvado. Olha aí, deu certo, abriu a porta. Mas quando o assunto é o Espírito Santo, irmãos, aí a gente já começa a ter uma dúvida, uma divergência, mas o que é isso, mas o que é aquilo, e aí, tal. E se tem algo que eu gostaria que nós compreendêssemos sobre o Espírito Santo, esse tempo que estamos estudando sobre ele, é que existe o Deus Pai, existe o Deus Filho, e existe o Deus Espírito Santo. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, mas o Deus Espírito Santo também é uma pessoa. E é importante nós termos essa percepção. Pensar sobre o Espírito nos ajuda a entender a Trindade. Se nós não compreendemos isso, nós vamos cometendo alguns erros pequenos, mas que vão dificultar a nossa prática espiritual, a nossa espiritualidade. Se você não entende que o Espírito Santo é uma pessoa, você pode querer fazer uso do Espírito. Nós cantamos uma canção, por exemplo, que dizia assim: enche-nos outra vez. E você não pode olhar para o Espírito diferente da forma como você olha para Jesus. Deixa eu ver se vocês conseguem me entender. Quando nós imaginamos Jesus, nós imaginamos como uma pessoa, correto? Não temos dificuldade com isso. Mas quando nós olhamos para o Espírito, nós olhamos para o Espírito como uma pessoa? Se olhamos, então nós estamos nos relacionando com o Espírito. Quando nós olhamos para Jesus, nós dizemos assim: Jesus, a Ti eu entrego a minha vida e o meu coração, e eu estou sujeito a Ti, eu quero Te ouvir, eu quero aprender contigo. Nós dizemos isso para Deus também: Deus, eu entrego a Ti a minha vida, eu estou sujeito à Tua vontade, eu quero que a vontade de Deus aconteça comigo. A grande pergunta agora é: e quanto ao Espírito? Bom, nós precisamos entender isso, porque essa é a realidade aqui do livro de Atos dos Apóstolos. O Pai enviou o Filho veio e realizou a obra redentora na cruz, mas agora o Filho está voltando ao Pai, e Ele enviará o Espírito, e agora é o Espírito que será a pessoa, didaticamente falando assim, só para que nossa cabeça funcione melhor, da Trindade, é a pessoa que está agindo, mas não é uma força, não é um poder, não é uma sensação, não é algo que eu me utilizo, não, é o Deus Espírito Santo. E o que nós enxergamos quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós enxergamos agora
esse Espírito atuando, sendo prometido, esse Espírito inclusive já atuando na pessoa de Jesus. Porque nós lemos no versículo de número 2, que Lucas, escrevendo a Teófilo, no primeiro livro, escreveu sobre, versículo de número 1, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito. Jesus fez tudo isso por meio do Espírito. E nós, entendendo isso, passamos a fazer o que precisamos fazer por meio do Espírito. De tudo que o Espírito faz, e a cada encontro nosso aqui nós vamos destacar algo que o Espírito faz para nós. O destaque de hoje é que o Espírito, ele nos dá a presença de Deus. E esse batismo com o Espírito é a possibilidade que temos de receber de volta a presença de Deus. Para que você entenda isso, nós precisamos voltar lá para Gênesis, lá no capítulo de número 2. E se você quiser folhear a Bíblia, não tem problema, vamos lá. Hoje vai ser bom, vamos ler textos bíblicos. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nós temos a seguinte informação: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou vivo. A palavra do hebraico para fôlego da vida tem a ver com o vento. Se eu não me engano, é o ruar. Tem a ver com a vida de Deus, e algumas versões você vai ler aí que ele soprou o Espírito no homem. Nesse ato da criação, Deus sopra no homem, agora usando não mais o hebraico, mas o grego, ele soprou no homem 3 tipos de vida. E os gregos usam 3 palavras quando eles falam de vida. Eles usam bio ou bios, eles usam psique e eles usam zoe. A vida bios tem a ver com o nosso biológico, certo? Até a gente pega emprestado isso dos gregos. A psique tem a ver com a nossa mente, tem a ver com o funcionamento do nosso raciocínio. Mas o zoe tem a ver com a vida de Deus, que Deus soprou no homem, que Deus deu ao homem. Quando nós lemos mais abaixo o versículo de número 16, nós lemos Deus dizendo, pode ser até o 15, nós lemos Deus dizendo assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Nós sabemos que o homem comeu, mas o homem morreu biologicamente. Naquele momento ele foi fulminado, ele perdeu isso. O homem morreu em sua psique, houve uma morte cerebral e ele perdeu o seu raciocínio.
Que tipo de morte foi essa que o homem viveu? Ele viveu a morte a vida que Deus soprou nele, aquele zoe, aquilo foi retirado. Essa era uma morte espiritual. Ele se desconectou de Deus, ele perdeu a presença de Deus dentro dele. Agora o homem está vivendo separado de Deus. Quando nós caminhamos mais um pouco em Gênesis e lemos no capítulo de número 4, no versículo de número 26, nós vamos ler o seguinte: quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A partir daqui, o homem não tem mais essa presença, ele não tem mais essa zoe dentro dele, mas agora ele começa a invocar o Senhor, ele já se sente na condição de ter de volta essa vida dentro dele. E é interessante, quando nós chegamos no capítulo 5, e um homem chamado Lameque, aí no versículo 28, gera um filho, e chama esse filho de quê, irmãos? Qual é o nome do filho dele? Chama o filho de Noé. E eu estou pescando aqui na minha Bíblia, a Ana Cléia pode pescar também, lá, Ana Cléia, lá no finalzinho embaixo, uma notinha de rodapé, está dizendo assim: o som do nome Noé é semelhante ao de um termo hebraico que significa alívio, descanso. E olhe por que colocaram, Lameque botou o nome de Noé no filho dele, está aí, versículo de número 29, chamou de Noé, pois disse, que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. O homem, sem a vida de Deus, estava vivendo debaixo de um trabalho doloroso, de tarefas que traziam cansaço e uma terra amaldiçoada, e o homem agora está invocando ao Senhor para ter de volta a presença de Deus que eles perderam. E quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós encontramos um Deus cheio de misericórdia e graça, porque apesar da desobediência do homem, Deus diz assim: eu vou redimir essa humanidade, eu vou de novo me encontrar com eles, eu vou de novo dispor da minha presença para eles, eu vou de novo dar o zoe que eles perderam. E aí eu queria passear com você agora pela Bíblia, para que você entendesse como Deus se revelou ao homem, se dispondo a dar ao homem a sua presença. O primeiro episódio que eu queria compartilhar com você está em Êxodo, no capítulo de número 19. Você está aí com a sua Bíblia aberta em Gênesis, então ficou fácil, né? Próximo livro, Êxodo. E aí vocês lembram da história. O povo estava escravo no Egito, Deus tirou esse povo do Egito, agora eles estão ao pé do Monte Sinai, e Deus diz assim: olhe, como no jardim do Éden, agora eu vou me encontrar de novo com vocês. Estão preparados? Vamos ter o nosso encontro? Vamos lá. Olhe como foi esse encontro a partir do versículo de número 16. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões. Era bom se a gente tivesse uns efeitos especiais aqui, não era? Nesse instante a gente estava tendo uns fogos aqui. E clarão de raios. Irmãos, tenta imaginar o negócio, tá bom? Senão não tem graça.
Vamos lá. E uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou. E todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Tem um pregador aí no YouTube que o nome dele é Júnior Trovão. Se você quiser ouvir ele pregando, viu? Ele só prega com voz de trovão. Vocês acham que esse encontro foi como aí para os israelitas? Eles ficaram com tanto medo, irmãos, nessa cena toda, nesse primeiro encontro, que sabe o que foi que eles disseram a Moisés? Moisés, vai tu, sobe tu, e fala com Deus, e volta e diz para nós o que é que Ele quer com a gente. Já pensou? Eles não tiveram coragem de subir para falar com Deus. Por que será? Por que será que talvez a gente tenha medo de ir para a presença de Deus? Você consegue imaginar, Alexandre e Alexandre? Vocês conseguem imaginar por que é, Rogério, que esse povo estava com medo? Bom, aí Deus tenta agora uma segunda forma. O Monte Sinai não deu certo, né? Vamos se encontrar, vamos arrumar outro jeito. Vamos ao capítulo 40 de Êxodo. Nesse capítulo nós temos a conclusão, vamos ler o versículo 34. Nós temos a conclusão do tabernáculo. E o que era o tabernáculo, irmãos? O tabernáculo era uma cerca com uma barraca dentro, coberta de peles de animais, com vários objetos sagrados, e ali representava a presença de Deus. Já viram uma imagem do tabernáculo nessas aulas de escola dominical, essas coisas? Conseguem lembrar? Pronto. Olha aí como é que foi que aconteceu quando terminaram o tabernáculo. Versículo de número 34. Êxodo 40, 34. Então, a nuvem, olha a nuvem de novo, cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. 36. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam, até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo. Tinha fogo lá no Sinai? Vocês lembram? Tinha fogo, tinha fumaça, tinha muita coisa. Olha aí de novo, ó. E à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la, e isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Ali está o tabernáculo, ali está a presença do Senhor em nosso meio. Nós não entramos lá, o povo não entrou lá. Por quê? Porque eles ficaram com medo. Quem entrava lá? O sacerdote. Ele ia,
entrava na presença de Deus e voltava. Eles ainda estavam distantes da presença de Deus. Mas qual era a imagem que representava? Uma coluna de fogo. Bom, acabou o tempo em que eles ficaram peregrinando, eles chegaram a se localizar, eles ficaram fixos. De repente, Davi olha para a casa dele, um palácio lindo, maravilhoso, olha para a barraca de Deus e diz assim: não pode Deus morar numa barraca, eu moro num palácio, vou construir um templo. Aí Deus diz: ô Davi, um templo? Tá bom, Davi, já que você quer, eu vou deixar você construir, mas não vai ser você que vai construir, não. Quem vai construir será o seu filho Salomão. Vamos ver o que é que acontece quando eles terminam o templo. Agora você vai andar um pouquinho até 2 Crônicas. Se você chegar em Salmos, volte, viu? É antes de Salmos. 2 Crônicas, capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 1. O que aconteceu quando eles terminaram de construir o templo? Olha aí. Quando Salomão terminou de orar. Estão aí comigo? Já acharam? Quando Salomão terminou de orar, desceu o que do céu, irmãos? Fogo do céu. E queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Primeiro, o Monte Sinai, fogo em cima do Monte Sinai. Segundo, o tabernáculo, uma coluna de fogo em cima do tabernáculo. Agora o templo, mais fogo que desceu. E para que esse fogo, irmão? Que negócio de tanto fogo é esse? Os holocaustos. Deus mandou fogo para acender as churrasqueiras, irmãos. Já que a gente fala essas palavras tão difíceis, né? O holocausto. O que é esse holocausto? Era uma churrasqueira enorme, com um bode em cima dele, e ali era para acender a churrasqueira e assar aquele negócio. E isso era o sacrifício. Por que é importante a gente ver isso? Porque agora nós vamos para Atos capítulo 2. Você consegue ver qual a imagem foi construída na mente do povo judeu da manifestação de Deus? Como era que ele se manifestava? Como era que a presença de Deus era identificada no Sinai, no tabernáculo e no templo? Agora, vamos ler juntos o que acontece em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som. Lembram do Sinai? Os trovões, os rugidos, um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de que, irmãos?
de fogo que pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. O que o Espírito produz em nós? Por que o Espírito Santo é mais importante? Porque o Espírito Santo é aquele que deu ao homem que perdeu a zoe de Deus, a presença de Deus. O Espírito é aquele que, por causa da obra de Jesus na cruz, agora de novo, é como se Deus de novo soprasse nas narinas, não só de Adão, mas da humanidade, e agora o homem de novo pode experimentar a vida de Deus dentro dele. Ele agora está cheio do Espírito Santo, mas ele não está cheio de uma força, de uma sensação, de uma emoção. Ele está cheio da terceira pessoa da Trindade. Ele está cheio do Deus Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Agora, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19, vocês não sabem que o seu corpo é templo de quê, irmão? Você sabe de qual é esse versículo? Templo de quê? Do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é importante? Porque ele permite-nos ter dentro de nós a vida de Deus. Deus entrou em nós, irmãos. Tem uma canção, a gente não vai precisar cantar, que ela é bem difícil, mas ele diz assim: eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim, habita em mim. Ele diz assim: Deus preferiu esta casa do que os templos que eu posso construir com minhas mãos. Eu não me lembro o versículo agora, me fugiu, mas há uma passagem bíblica, agora eu não me lembro mesmo, depois vocês vão lembrar e me ajudem, que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, de homens. Deus está aqui nesse lugar. Daqui a pouco, irmãos, a gente vai fechar esse negócio e vai para casa. Essa é a casa de Deus. Olhe, às vezes o que a gente diz, né? Aí veio a pandemia e fechou as casas, tudinho que Deus tinha, ficou todas as casas fechadas. É assim? Esses lugares eram a casa de Deus? A ideia de Deus sempre foi preencher o homem. Olha a criação, soprar nas narinas do homem a sua vida. E quando nós perdemos essa zoe, o que acontece com a nossa bios? Ela fica suscetível, a gente morre. O que acontece com a nossa psique? Nós ficamos perturbados, nós ficamos incompletos. Já falei dessa frase, né? Não me lembro de quem é, não sei se é de Santo Agostinho, de tanta gente. O homem tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, Jesus foi o primeiro ser humano que trouxe de volta a ideia correta, a ideia bíblica, a ideia de Deus com relação à sua habitação. Estava todo mundo olhando para o templo que o rei Herodes construiu. Eu já estou encerrando, viu, irmãos? Um templo enorme. Estava lá, todo mundo dizendo, Jesus disse: derrubem este templo e eu reconstruo em quantos dias?
Em 3, ninguém entendeu. Esse homem é doido. Esse lugar demorou 20 anos para ser construído. Quantos anos demorou a nossa igreja, Jones, para ser construída? Será que a gente ganha do templo de Jerusalém? Não, né? Tá mais ou menos, né? Ele demorou 20 anos para ser construído. Jesus diz que vai construir em 3 dias, porque o que Jesus estava dizendo é que o templo de Deus era a habitação humana, o interesse de Deus era viver em nós. E quando ele foi batizado, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E o Espírito desceu corporalmente em formato de pomba e cobriu Jesus, e Jesus viveu, como nós lemos no versículo 4, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos poder ir para casa certos de que Deus habita em nós. Irmãos, não sei se você vai ficar com medo igual aquele povo de Israel. E ele habita aqui, é? Rapaz, então deixa eu mudar algumas coisas, porque parece que eu não estou levando Deus para um lugar muito bacana não, viu? Quer dizer que ele habita dentro de mim? Oxe, então eu vou mudar essas coisas que eu ando vendo, porque quer dizer que o que eu vejo ele vê também, porque ele habita em mim, é? Eita, e agora? Eu vou ter que mudar um pouco as coisas. Mas você pode também sair daqui hoje com a alegria de saber que Deus nunca vai te abandonar, de que você nunca estará sozinho, de que tudo que você precisa Ele vai providenciar. Você pode sair daqui hoje, irmãos, com a sensação de que você está no Éden. Eu gosto de outra canção dessa do YouTube, que diz assim, o meu orgulho me tirou do jardim, o teu espírito, como? Tua humildade colocou o jardim em mim. Quando eu ouvi aquilo, eu digo, olha, o jardim não é mais um lugar geográfico, não é mais para as bandas do Éden, a leste de tal rio, agora o jardim é aqui dentro de mim, porque Deus está habitando aqui, então eu posso descansar as minhas emoções no Senhor, eu posso descansar as minhas lutas no Senhor, eu posso me sentir tão completo, porque eu tenho a presença de Deus em mim. Enquanto alguns estão pensando que batismo com o Espírito Santo são manifestações visuais, né? Cai para lá, pula para aquilo ali, fala não sei o que, senão você não foi batizado. E eu sei o que é isso, viu, irmãos? Eu sei. Se papai e mamãe estão me assistindo lá em casa, chegar em casa eles vão brigar comigo. Ei, rapaz, você está jogando contra o time, né? Espera aí. Mas olhe, tudo que Deus queria fazer aqui no Pentecostes era voltar a habitar aonde era o interesse dele lá no início, habitar dentro de nós. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se está cheio do Espírito Santo, está cheio de Jesus, está cheio de Deus, não tem mais vazio, não tem mais dificuldade. Deus voltou a sua relação conosco, estamos completos novamente, somos habitados pelo Espírito de Deus, pelo Deus Pai, pelo Deus Filho.
Podemos ir para casa hoje louvando a Deus por essa verdade. Podemos acordar amanhã dizendo: para onde eu for, o Espírito de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está comigo. Podemos agora viver as nossas vidas, talvez nós já sabíamos disso, estamos relembrando agora, reforçando. Podemos agora pensar: eu ando e vivo na presença de Deus, e isso é uma grande bênção para a minha vida. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar pensando sobre o que o Espírito faz por nós. Mas hoje eu queria que você, para nós encerrarmos o nosso momento aqui, eu queria que você pudesse orar dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor olhou para mim, um pecador, uma pecadora, eu nem merecia, eu nem sou digno, mas o Senhor veio e decidiu morar dentro de mim, decidiu seguir os meus passos, entrar lá em casa, decidiu dividir comigo as minhas lutas, as minhas aflições, decidiu estar comigo, como Jesus disse: e eis que estarei convosco todos os dias. E essa presença, ela pode ser tão íntima quanto você desejar. Essa habitação pode ser cada vez mais desenvolvida na sua vida, ao nível que você permitir. Então faça uma oração dizendo assim: Deus, habite completamente a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos. Eu quero estar na tua presença de forma ininterrupta, Senhor. Vamos orar assim? Aí, como você está sentado, podemos orar.